Falo com o peso da lucidez e o desconforto da verdade. Estamos a assistir, impávidos, à lenta mas imparável extinção do povo português. Os números não mentem, só os que têm medo de encará-los, fazem. Hoje, Portugal conta oficialmente com cerca de 10 milhões de habitantes. Mas, segundo a informação interna da AIMA, os invasores reais em território nacional já ultrapassam os 2,6 milhões, número que inclui não só os legais, isto é, os documentados, mas também os ilegais e os que já obtiveram cartão de cidadão, desaparecendo das estatísticas públicas. Isto significa que mais de 25% da população atual já é estrangeira. Dos cerca de 7,4 milhões de portugueses de origem, apenas cerca de 1,5 milhões estão na faixa dos 18 aos 35 anos, dos quais metade são mulheres. Dessas, eliminando as que se identificam como LGBT que rondam 10% e as que não querem ter filhos, aproximadamente 30%, ficamos com cerca de 520 mil mulheres com potencial reprodutivo e vontade de formar família. Considerando uma taxa de miscigenação de 30%, apenas cerca de 364 mil mulheres poderão assegurar descendência 100% portuguesa. Com uma taxa de natalidade de 1,3 filhos por mulher, a próxima geração de portugueses de sangue puro contará com menos de 470 mil indivíduos. E geração após geração, este número continuará a diminuir drasticamente. Se nada mudar, a projeção aponta para que, em 2040, a população de portugueses de origem seja já inferior a 5 milhões, representando cerca de 50% da população total. Em 2050, o cenário será ainda mais alarmante, com os portugueses autênticos a representarem menos de 4 milhões, o que corresponderá a cerca de 35% da população. A minoria será, então, uma realidade incontestável. Na verdade, a maioria da população em Portugal será composta por estrangeiros e seus descendentes antes mesmo do ano 2080. Com a velocidade atual de invasão, naturalizações e taxas de fecundidade altas entre os grupos invasores, os portugueses nativos tornar-se-á a minoria já entre 2040 e 2050, num prazo de apenas uma geração. Isto não é ficção, nem ideologia. É projeção fria, matemática e inevitável. Basta olhar para as escolas públicas das áreas metropolitanas, onde, em muitas turmas, a maioria dos alunos já não têm qualquer herança genética ou cultural portuguesa. O futuro já começou e a maioria ainda não se deu conta. Não falo de ódio. Falo de autopreservação. Falo em evitar a perseguição, subjugação e genocídio de mim, da minha família e do nosso povo, a grande família portuguesa. Falo de herança. Falo de identidade, de continuidade, de memória coletiva. Falo do jus sanguinis como âncora do nosso povo. E neste momento, essa âncora está a soltar-se. Se não travarmos esta tendência, se não fomentarmos a natalidade entre os nossos, se não impusermos limites sérios à imigração massiva, se não valorizarmos a nossa cultura, a nossa história e o nosso sangue, então não seremos substituídos. Estaremos apenas a desaparecer voluntariamente. Recuperar Portugal.